Paz do Senhor, irmãos e irmãs, né? Como disse Paulo, é sempre uma alegria, né? Poder estar junto com os irmãos também, louvar a Deus, glorificar o Senhor nosso Deus, né? Deus é bom e a sua misericórdia dura para todos sempre, né? Glória a Deus. Vocês viram a alegria do Lucas? Confraternização, né? Vai ter comida, né? Olha, poucas vezes eu vejo um irmão que gosta tanto de comida igual o Lucas, né? Mas é bom, Lucas, né? Jesus estava sempre comendo com a turma dele, não é verdade? É verdade. Olha, gostava. É que Jesus comia coisa saudável, né? Na verdade. Eu estava falando ontem, acho que era com o pastor Wagner, a gente estava conversando, que quando a gente viaja para esses lugares, né? No ano de 2011, eu tive a oportunidade de ir a Israel. E você sofre com esse negócio de comer, né? Porque eles têm uma alimentação bem diferente mesmo, né? Assim, lá em Israel. E é por isso que o pessoal é tudo mais magro mesmo, assim, né? Porque é só salada, grão, não tem muito assim, esse negócio arroz, feijão, essas sustância toda que a gente tem, não. É um negócio bem diferente. Tá. Irmãos, eu queria convidar os irmãos para abrirmos a palavra de Deus. O Fernando está trabalhando, né? Trabalhando. E a Lília, Raimundo? Cadê a Raimundo? Ah, tá lá. Cadê a Lília? Foi presa? Que a Lília é pronta, viu? Mas você fala para ela, né? Casamento. Quem casa domingo, gente? Oi? Só para atrapalhar o culto da gente, velho. Dá licença. Eu vou baixar um decreto, o pessoal casar sexta-feira, que aí não atrapalha ninguém. Fui num casamento lá sexta-feira em Belo Horizonte, foi uma belezinha. Marcos capítulo 5, irmãos. Marcos capítulo 5. Capítulo 5, versículo 25. É o texto conhecidíssimo, né, de todo mundo. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, leia comigo, antes indo a pior. E ouvindo falar de Jesus, veio por detrás dentre a multidão e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizeram. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e ser curada deste mal. Amém. Amém. Graças a Deus. Deus seja louvado. Eu gosto muito de falar sobre esse texto. Nesses últimos dias ele tem estado assim no meu coração, ou pelo menos alguns pensamentos sobre ele, porque a Bíblia, irmãos, está cheio de personagens, né, que eles nos criam assim constrangimentos, né? Um exemplo, só para você ter uma ideia, como uma introdução, no Evangelho de Lucas, né, quando a Bíblia fala daquela mulher que vem no encontro de Jesus, né, e diz para ele que a sua filha está em casa
endemoniada, né? Ele vai dizer isso com todas as letras para Jesus: olha, minha filha, ela está lá em casa e está horrivelmente endemoniada. E ela fala isso com Jesus. A primeira reação de Jesus é não falar nada, né? E segue o caminho. Aí os discípulos constrangem ele e falam: Senhor, a mulher... Aliás, ela continua gritando atrás de Jesus. Aí os discípulos falam: está ficando incômodo esse negócio. Aí Jesus fala: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Tá. Aí a mulher continua, tá? Se fosse algumas pessoas dos nossos dias, já tinha desistido, porque eu vim buscar, ele sabe que eu estou precisando, mas ele não me respondeu. E quando ele abriu a boca, ele disse que o que ele tem não é para mim, é para o pessoal dele aí. Então, para que eu vou ficar indo atrás dele? Mas ela continuou insistindo. Porque, irmãos, preste atenção, é voltar para casa e conviver com o demônio, não é verdade? E morar com Satanás. Está cheio de gente assim, que desiste da igreja, por causa do irmão, por causa do pastor, por causa de não sei o quê. Depois fica lá se gloriando, né? Eu estou bem, eu estou bem, eu estou bem. A pessoa, às vezes, ela não se incomoda de conviver, ela se incomoda de conviver com irmãos da igreja, uma outra dificuldade, e não se incomoda em viver com um parente endemoniado em casa. Pelo contrário, às vezes até elogia, né? O meu parente não é crente, mas é melhor do que muitos irmãos da igreja, tal. E ela continua, né? Podia ter desistido. Ela ouve essa outra colocação de Jesus, que não é para ela, e por fim, ela continua gritando, e aí Jesus fala assim, né? Não é bom tirar a comida dos filhos e dar para os cachorrinhos. Então, assim, irmãos, era para a mulher olhar e falar assim: bom, vocês estão vendo, eu insisti, e agora ele, na verdade, ele quer me humilhar, porque todo mundo sabe o tratamento que os judeus têm com os gentios e tal, e os estudiosos da Bíblia dizem, né, que nesse fato de Jesus não chamar de cães, né, que é como o judeu tradicional trataria, de falar que era um cachorrinho, foi que ela percebeu o desejo do Senhor e aí ela olha para Jesus e fala: é verdade, Senhor, o Senhor está certo, não é bom pegar a comida dos filhos e dar para os cachorrinhos, né? Mas até os cachorrinhos, né, comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. E aí o que Jesus falou? Mulher, grande é a tua fé, grande é a tua fé, seja feito com você conforme você creu. E aí a Bíblia diz que ela volta para casa e a filha dela já está liberta. Uma mulher dessa não constrange, irmãos? Constrange. Você fala: eu vou desistir, eu vou parar, eu estou desanimado. Aí você lê a história de um personagem desse e fala assim: como que eu vou parar? Como que eu vou desistir? Né? Jesus, eu estava pensando sobre isso, irmãos. Tem algumas situações que Jesus, ele nem precisa de falar com a gente. Ele fala assim: olha, eu vou falar com a mulher sunamita para falar com você. Eu vou te colocar para ter uma entrevista com a mulher do fluxo de sangue. Não precisa nem dele falar. É só ele pegar os personagens dele. É por isso que às vezes a gente interpreta errado aquele texto lá de Hebreus, né? Nós que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, a gente acha que são as pessoas que estão ao redor da gente. Não, ele está falando de todos aqueles personagens de Hebreus 11, que a Bíblia diz que eles não alcançaram a promessa. Eu gosto sempre de dizer daquele pessoal que eles andavam na poeira da promessa, né? A promessa viravam a curva ali, eles viam a poeira e falavam: vamos continuar perseguindo que a gente vai chegar. Tá? Aí daqui a pouco a promessa parava no farol lá da frente, agora a gente pega ela, né? Mas aí o farol abria ela, mas eles não desistiram de perseguir a promessa. E a Bíblia diz que eles funcionam como um estímulo para a gente.
como pessoas que... Agora eu estou falando, gente, preste atenção. E aí, aqui eu vou dar um recado direto para minha filha, Bruna, sobre um assunto que a gente estava vindo, conversando no carro. A gente está falando para quem a Bíblia tem significado, para quem a Bíblia serve, é útil, é uma palavra viva e eficaz, é uma palavra que está caindo num terreno bom. Para quem não se importa, irmãos, assim, ela sempre vai colocar a sua necessidade, sua vontade, seus sentimentos acima da palavra de Deus, e ela vai achar que a ação que ela está tendo é justificável. Já reparou que a gente tem a mania de chamar determinadas coisas de insuportáveis? Às vezes a pessoa está com emprego, com saúde, com carro na garagem, com saldo no banco, e chamando algumas coisas de insuportáveis. Tal coisa é insuportável, tal coisa é insuportável. Eu costumo dizer que a pior dor é aquela que a gente está sentindo, né, irmãos? Qual que é a pior dor? Dor de dente? É ruim, não é? Mas você já teve no rim? É ruim demais também. Quem já teve dor de ouvido? Meu Deus do céu, é um negócio do inferno aquilo, não tem. Então, qual que é a pior dor? É que a gente está sentindo. E a gente sempre tem o hábito de achar que a dor que nós estamos sentindo é a dor maior do mundo, que não tem ninguém sofrendo. Então, o Paulo lembra-se dessa situação, o pastor Paulo, lá em Botucatu, há um tempo atrás, né, teve um pastor que estava vindo de São Paulo para Botucatu de madrugada. Eu já contei isso aqui para os irmãos, e ele estava com as 3 filhas, de 8, parece que 5 e 4 anos, ou 6 e 4, no banco de trás do carro, junto com a cunhada, a esposa dele na frente. Eu acredito, pelo que a descrição que ele faz, para mim ele dormiu, né, assim, mas ele disse que não, que deu um estouro lá no carro. Geralmente esse estouro é quando a gente está acordando, você toma um susto, tá? Quem dorme no volante acontece isso, a pessoa acorda achando que está tendo um estouro, mas na verdade é o carro que já está capotando, entendeu? E eu já vi muitas narrativas disso já. E aí, irmãos, as 3 filhas dele que estavam no banco de trás morreu. Imagina, um velório de uma criança de 8, de 6 e de 4 anos. Foi duro demais aqui, né? Então, quando eu chamava Gabriel, ele, pastor Gabriel, da Igreja Batista. Quando eu ouvi, irmãos, eu chorei, eu falei, meu Deus do céu, como é que uma pessoa aguenta uma situação dessa? É muito difícil, tá? Um tempo depois, eu acabei ouvindo, né? Porque eu fiquei pensando, isso aqui não dá para administrar, como é que você administra um negócio desse, tá? E ele acabou, me parece, que se separando da esposa depois, e se casou de novo, teve outra filha e tal. E aí, o dia que eu soube disso, me veio na mente o seguinte: olha, você está vendo? Num determinado momento, a luta parece uma coisa assim insuportável. E na verdade eu gosto de citar essa história porque é fato, irmãos, que desse lado de cá, todas as coisas se resolvem, todas as dores são solucionáveis, não? Agora a questão que nós ouvimos aqui hoje é que quando passa para o lado de lá, aí não tem solução para mais nada. Ou você passa como crente em Deus, ou você passa como um perdido. E não se muda mais isso. Não se tem mais clamor para isso, súplica para isso. Não, vou mudar o meu estado, vou mudar a minha condição, vou mudar, pedir a Deus para mudar. Não tem mais o que mudar. A Bíblia diz que em Hebreus, acho que 9, 27, que aos homens está ordenado morrer uma vez só. E depois segue-se o juízo. Então a gente precisa parar de exaltar demais as dores da gente e procurarmos assim olhar mais para personagens que nos orientam, que nos ensinam, que nos modelam. E a gente está chegando um final de ano onde eu acredito assim que uma das coisas que a gente precisa renovar, né, irmãos, quando chega no final do ano assim, é essa questão de esperança, né? Esperança.
Quantas vezes as pessoas chegam nesses momentos, final de ano, desesperançado, desorientado, como disse o Paulo, né, que no começo o ciclo está recomeçando, mas a pessoa está olhando, fala, não, mas vai ser tudo igual, vai. E aí a gente olha para a vida dessa mulher, e eu sou muito admirado com ela, sou mesmo, assim, porque você imagina, irmãos, você está doente, você está buscando a cura, você não é aquela pessoa que se acomodou, que diz, você me assina, eu sou assim mesmo. Não, você está batalhando, está querendo melhora, vai no médico, vai gastando seu dinheiro, não quer viver, mas a Bíblia diz que cada resultado de exame que ela pega, não deu. Cada terapia que ela se aplica, não deu. Não foi. E dá para perceber que a Bíblia faz questão de frisar isso. Imagina, tem um médico na Bahia, vou lá. Não, em Minas tem um médico bom. Tem um pastor nosso do Rio Grande do Sul, o pastor Roberto, que ele tem um zumbido forte no ouvido direito, assim, e começou a dar nele meio que fobia social, né? Aquela coisa de não conseguir ficar ouvindo barulho na igreja e tal, e aí ele estava vindo, né, conversando com ele um dia, estou fazendo um tratamento aqui em Campinas, imagina, do Rio Grande do Sul para Campinas. Lógico que hoje você tem os tratamentos online, né, o médico faz consulta online e tal, mas assim, a pessoa está buscando, ela está desejosa de que as coisas melhorem, e só que a Bíblia Sagrada diz aqui, né? Nada lhe aproveitando isso. Tudo que eu faço não dá certo. E essa, com certeza, irmãos, é uma das coisas que mais roubam as esperanças das pessoas, né? A frustração. O fato de você olhar e falar assim, olha, eu tentei, eu lutei, eu batalhei, mas não deu certo, não rolou, não virou. E eu fico sempre assim muito admirado com essa mulher, porque ela é uma pessoa que não perde de jeito nenhum as suas esperanças. São 12 anos de sofrimento, 12 anos perdendo, 12 anos gastando, 12 anos olhando para o seu saldo bancário, para a sua condição financeira e dizendo, eu estou empobrecendo, eu estou morrendo e não estou conseguindo. E eu gosto muito, irmãos, a Bíblia diz, né, nas Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, né, o Jeremias, no meio daquele caos todo, ele diz assim, que bom é ter esperança. Bom é ter esperança. É bom ser uma pessoa esperançosa. Não sei aqui quem assistiu aquele filme, né? Um Sonho de Liberdade, um camarada que ficou preso 19 anos injustamente, e ele acabou fugindo da cadeia depois de, durante 19 anos, ele cavar um túnel e se organizando para fazer aquilo e tal. E eu me lembro que num dos momentos do filme ele falou uma frase que eu nunca esqueço, eu sempre brinco, quem gosta dessa frase é o pastor Moisés, né? Que eu falei com ele, ele fala assim, olha, você está conversando com outro preso, aí ele fala assim, o preso critica ele por ter esperança e tal, aí ele fala assim, esperança é uma coisa boa, e esperança é uma coisa boa, a Bíblia diz que é bom ter esperança, a esperança, ela mantém, irmãos, as nossas expectativas, né? Lustradas, mantém as nossas expectativas lubrificadas, né? Mantém a nossa fé em ação, nos deixa com aquele ar de que não, vai melhorar, vai acontecer, não deu dessa vez, mas da próxima dá, né? Eu chorei essa noite, acordei,
a alegria não veio pela manhã, mas vai ter outra manhã, vai ter outro dia, vai ter outra situação, e vai seguindo. E o dessa mulher, irmãos, não durou 1 mês, 6 meses, 1 ano, não. Durou 12 anos essa mulher desse jeito, e eu fico admirado, porque dá a impressão assim, não, ela teve um sinal, ela teve um sonho, ela teve, não, a Bíblia diz que ela ouviu falar de Jesus. Não teve sinal, não teve alguém dizendo para ela, eu estou sentindo que é hoje, não, ela ouviu, como todas as pessoas, né, como muita gente, ela ouviu falar que Jesus poderia abençoá-la, que tem um profeta, que tem um homem que está andando por aqui, e diz que ele com a palavra, ele cura as pessoas, ele liberta pessoas, ele transforma pessoas, assim, e ela, o que acontece com essa mulher? Você imagina? Se ela fosse uma mulher que tivesse perdido as esperanças, o que ela ia dizer? Mais um, cansado dessa história, cansado desse papo, toda semana alguém está dizendo que vai ter cura, que vai ter libertação, que vai ter milagre, e não acontece nada, e a minha vida não muda, eu estou aqui desse jeito, eu estou aqui nessa situação, eu não quero saber de nada. Já está cheio de gente assim, irmãos, olhando para 2023 e dizendo, não vai acontecer nada, não sei o quê, porque agora vai entrar o PT, e porque se fosse não sei quem. As pessoas estão assim, irmãos, as pessoas têm vivido como se a nossa esperança estivesse na mão dos homens. Lógico que a gente quer bom governo, que a gente quer boas pessoas governando, mas é muito triste quando nós mesmos da igreja perdemos as esperanças por causa de homens. Perdemos a esperança porque alguma coisa não saiu do jeito que a gente queria. O que eu queria não ganhou, o que eu queria não deu certo. Eu sempre brinco com a Bruna nesse negócio de Copa do Mundo, de futebol. Ela me pergunta, pai, por que o Brasil não ganha? Não sei o que. Eu falei, filha, porque os outros vão lá para disputar. Ninguém vai lá para entregar o título para o Brasil. Todo mundo vai lá para brigar por aquilo. E o que a gente faz? Bom, daqui a 4 anos... vocês já repararam que às vezes a gente tem mais expectativa com coisas terrenas do que com as celestiais, porque a pessoa fala, não vou torcer mais, não sei o que. Basta chegar a outra Copa e o Brasil ganhar 2 jogos e está todo mundo empolgado. Agora vai, hein? Eu estou sentindo, hein? Aí daqui a pouco leva uma traulitada e acabou o sonho, nunca mais eu torço. Essa mulher era uma mulher esperançosa. Olha, eu tenho gastado, eu tenho viajado muito, eu tenho escutado diagnósticos terríveis, eu me submeto a terapias e nada acontece, mas eu acredito que uma hora vai acontecer, uma hora essa situação vai mudar. Eu não vou entregar os pontos, eu não vou, enquanto eu tiver vida eu vou estar lutando, enquanto se abrir uma porta eu vou entrar por essa porta, enquanto Deus estiver falando que tem um jeito, eu vou batalhar por aquilo que Deus está falando, eu vou lutar. Ela ensina isso para a gente. E esse tipo de pessoa, irmãos, quando ela ouve assim alguma coisa boa, ela não é do tipo de pessoa que fica avaliando, mas será? Não sei o que, será que é para mim e tal? Não, eu acho fantástico assim, e é importante isso, né, irmãos, durante os processos, nós cuidarmos do nosso interior. Falei com uma pessoa hoje, não deixe as outras pessoas se tornarem uma pessoa má. Não deixe algumas conversas entrar no teu coração e elas te fazerem uma pessoa má. Provérbios 4:23, quem está no retro, coloca, no retro projetor, quem está no Data Show, coloca aí para a gente, se estiver me ouvindo, Provérbios 4:23, para nós lermos juntos. Provérbios 4:23, mas Provérbios 4:23 diz assim, olha, vamos juntos? Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração,
porque dele procede as saídas da vida, as fontes da vida. O que essa mulher fazia? Com certeza ela era uma praticante de provérbios, ela guardava o seu coração, ela mantinha aquela expectativa de vida no seu coração, ela não morreu por dentro, ela não se amargurou por dentro, ela não vestiu tristeza por dentro, ela não vestiu derrota por dentro, apesar dela levantar todos os dias e olhar e ver a sua cama, e ver os seus panos, e ver as suas roupas todas manchadas, ela tinha expectativa dentro dela: uma hora o meu milagre acontecer, uma hora eu vou receber a bênção de Deus. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Então, vejam, uma pessoa esperançosa é uma pessoa que cuida do seu interior, é uma pessoa que cuida do seu interior. Se nós deixarmos, irmãos, tudo que a gente ouve, tudo que os outros falam, tantas frustrações, derrotas que a gente passa por elas na vida e tal, porque eu não consigo entender às vezes essa cultura cristã. E aí, varão, só vitória, só vitória. Eu passo cada luta, irmãos, que vocês não têm ideia. É verdade. Por que nós celebramos tanta vitória? Porque elas são raras. Porque elas são raras. No geral, o que Jesus disse? No mundo vocês vão ter aflições. Acontecem as aflições na vida da gente, na minha, na sua. Jesus falou: não te falei? Te falei? Te avisei. Paulo foi lá reclamar com Deus, chorar, não sei o quê, falar: e o espinho, não sei o quê. Aí o Senhor falou com ele: Paulo, minha graça te basta, meu irmão. Minha graça. Não, o Senhor não vai me aliviar? Não, minha graça te basta, porque eu falei com vocês que é isso aí. Então a gente não pode deixar durante os processos, sabe, irmãos, essas coisas todas, tirar a esperança do coração da gente. Até porque, o que eu acho interessante nessa mulher é que, vejam, que coisa fantástica, uma pessoa, irmãos, que está tão, sabe, que está sofrendo tanto, que passou por tantas situações. Eu sou admirado com esse pensamento de fé que essa mulher é capaz de formular. Porque na Bíblia você encontra gente que diz assim: não, tem que molhar o novelinho, não, tem que estar o novelinho seco. Você encontra na Bíblia gente dizendo: não, eu quero um sinal, eu quero isso, eu quero aquilo. Não, essa mulher, ela não pede sinal, não pede nada, não diz: não, ele tem que olhar para mim, ele tem que falar para mim. Não, a Bíblia Sagrada, vocês vejam como que ela cuidou do interior dela, porque no Mateus 9:21, no Mateus 9:21, aqui a Bíblia Sagrada diz assim: olha, porque dizia, ela falava e tal. Agora no Mateus 9:21 vai dizer o seguinte, que ela dizia consigo mesma, era o pensamento dela, era o que estava dentro dela. Não era uma profeta falando com ela, não era o pastor falando com ela, não era Jesus falando com ela, não, era ela dizendo para si mesmo. É como aquele salmo, né, que diz assim: porque te abates dentro de mim, ó minha alma, espera em Deus, porque eu ainda o louvarei. É ela conversando consigo mesma e dizendo: olha, eu não vou morrer, mas eu vou viver e vou contar as maravilhas do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Porque dizia consigo: se eu tão somente tocar na sua roupa, eu vou ficar sã. Não precisa dele olhar para mim, não precisa dele me entregar uma palavra, não precisa dele me ungir, não precisa dele gritar, não precisa, basta eu conseguir tocar nas vestes dele e eu vou ficar sarada. Isso é coisa de gente esperançosa, isso é coisa de gente que cuidou do seu interior. A pessoa que não cuida do seu interior, que se entrega, que se abate, ela não consegue ter esses pensamentos. Se torna aquela pessoa doente fisicamente e doente às vezes emocionalmente, que às vezes se torna até objeto de exploração, de engano, porque está sempre naquela ânsia, e aí ouve às vezes uma balela, uma conversa fiada, né? E vai atrás. Não, essa mulher, ela ouviu falar de Jesus.
Aleluia. Glória a Deus. Tem aquele hino que o pessoal cantava na igreja, né, que era baseado no outro, né, no rapaz lá dos 38 anos, né? Quanto tempo esperei, chegou a minha vez. Sei que hoje é o meu dia, Jesus está aqui. Quanto tempo esperei, chegou a minha vez. Sei que hoje é o meu dia, Jesus está aqui. Move as águas, Senhor, move as águas. Vou mergulhar, me restaurar a minha vida. Move as águas, Senhor, move as águas. Vou mergulhar, vou restaurar a minha vida. Aleluia. Como é bom a gente ter essas expectativas no coração da gente, né, irmãos? Congregar, acreditando que Deus fala, congregar, acreditando que Deus pode te dar uma direção, congregar, acreditando que o Senhor pode te tocar, amanhecer o seu dia, acreditando que Deus continua governando sobre todas as coisas. É muito importante você ser uma pessoa esperançosa e que cuida do seu interior, e aí você vai conseguir formular esses pensamentos, essas coisas que... É por isso que às vezes tem pessoas que chegam para outra e falam assim: nossa, mas por que você está acreditando nisso? Por que você está crendo nisso? Porque eu tenho esperança, porque eu estou cuidando do meu interior. Não deixe de jeito nenhum as lutas e as adversidades te matar por dentro, te matar por dentro. Que se cumpra na tua vida aquela palavra de Paulo aos Coríntios: ainda que o seu homem interior se corrompa, que o interior, ainda que o seu homem exterior se corrompa, que o interior se renove de dia em dia. Que o Espírito Santo tenha liberdade nesta manhã e em todas as manhãs da tua vida para renovar o teu coração, para fazer uma faxina em você e em mim, e está te dizendo: olha, continua esperando, continua crendo, continua acreditando. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Bom, já estou caminhando aqui para o final, irmãos. Vocês vejam como que a pessoa humilde, esperançosa, que cuida do seu interior, ela acaba tendo assim o entendimento correto, né, do que é se aproximar de Deus, do que é se aproximar do Senhor. Eu gosto sempre de comparar a história dessa mulher com a história de Naamã. Gosto porque me parece assim que tem coisas que aconteceram no Antigo Testamento, está registrada lá, e que é uma benção, mas que aí vem o Novo Testamento e diz assim: olha, está vendo, assim seria melhor, assim seria melhor. Qual que é a ideia do Naamã quando ele está vindo para ser curado? É a mesma coisa. Ele ouviu falar que tinha um profeta e ele estava do mesmo jeito, morrendo. Não é verdade? A história é muito semelhante. Ele estava morrendo, e aí ele ouve falar, primeiro que ele já não vai nem onde estava o profeta, ele já vai onde estava o rei. E aí o rei disse: esse camarada está procurando ocasião contra mim, veio aqui arrumar briga e tal. E aí o profeta fala com ele: manda ele vir aqui em casa, que ele vai saber que tem Deus aqui em Israel.
quando ele chega na porta da casa do profeta, o profeta não diz para ele assim: olha, vai ser assim, tá, vem cá. Não sai para falar com ele, não. O profeta simplesmente manda um recado para ele: vai, ele mergulha 7 vezes no Jordão e você vai ficar restaurado. E aí a Bíblia diz que ele se foi indignado. E o que ele vinha pensando pelo caminho? Eu estava vindo pensando o seguinte: que ele ia sair, agitar a mão, invocar o nome do Senhor, ou seja, ia ser um espetáculo. E os irmãos sabem disso, que nessa história o Eliseu, né, aproveita, ou Deus aproveita para curar as 2 lepras de Naamã, né? A visível e a invisível. A visível era aquela que estava matando ele, mas ele tinha uma outra invisível, que era uma arrogância terrível, era uma falta de humildade. E não tem jeito, irmãos, quem se aproxima de Deus com falta de humildade não recebe, não tem jeito. A Bíblia diz que Deus, né, que Deus, ele, ao soberbo, ele conhece de longe. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Soberbo é aquele camarada que Deus, nossa, longe. Então, você veja, e é curioso, porque quando que Naamã acaba sendo curado? Quando ele ouve os seus servos, gente humilde, que está acostumada a servir, e que chega para ele e fala: meu senhor, se ele tivesse te pedido uma coisa difícil, você ia fazer, olha, as coisas simples, vamos lá. Eu sempre falo, irmãos, que tem horas que ter guerreiro perto da gente só complica as coisas. Tem hora que a gente precisa ter servo perto da gente, gente que sabe servir, gente humilde, que fala: pastor, ó, não é assim não, irmão, não é assim não. Quantas vezes eu já ouvi lá em Botucatu, eu ouvia muito pessoal falando: você é o presidente, você é o presidente. Eu falo: exatamente, porque eu sou o presidente que eu tenho que tomar mais cuidado. Exatamente, porque ser o presidente que eu preciso ser mais humilde, que eu preciso compreender mais, entender mais. Então, vocês vejam, como que aquela mulher se aproxima? Ela não se aproxima de gente, não, ele vai agitar a mão, ele vai fazer, ela se aproxima dizendo assim: não, gente, se eu conseguir tocar nas vestes dele, eu vou ser curada. Ela se aproxima com a postura humilde. Tem pessoas, irmãos, que não recebem a bênção de Deus, sabe por quê? Porque elas querem que a bênção aconteça na vida dela de uma maneira espetaculosa. Eu acredito que tem pessoas que eles nem estão preocupados necessariamente de serem curados, eles querem aparecer. Você viu que tem pessoas que contam um testemunho que a impressão que dá é que ela é maior do que o Deus que fez o milagre na vida dela? Vocês acham que Jesus, ele chamou essa mulher, e o nome dela nem aparece nas escrituras, mas será que ele chamou essa mulher? Foi porque, para engrandecê-la, eu acredito que ele chamou essa mulher para essas lições que nós estamos aprendendo aqui nessa manhã. E também, porque a Bíblia Sagrada diz isso, que antes, diz assim, em Provérbios 18, né, que antes da queda, eleva-se o coração do homem, mas adiante da honra vai a humildade. Então Jesus está honrando a luta, a batalha daquela mulher. Ela poderia ir para casa tranquilamente, mas Jesus falou: não, eu vou honrar essa mulher. Eu sei que de mim saiu virtude, eu sei que aconteceu algo especial aqui, e isso precisa de ser divulgado. Está cheio de gente, irmãos, que fala tanto e não recebeu nada de Deus, não recebeu. É só às vezes entusiasmo, conversa mole, contar testemunho para quê? Para pegar o microfone lá na frente, mas nem aconteceu nada não. Agora, essa mulher aqui, aconteceu algo na vida dela digno de nota, e Jesus para, vocês sabem disso, ele está indo para a casa de Jairo, a filha de Jairo estava doente, né? Estava enferma. A filha de Jairo tem 12 anos tem 12 anos de idade, e aqui tem até uma coisa curiosa, que
Eu acredito assim, irmãos, que Jesus ele usa essa história da mulher do fluxo de sangue exatamente para fortalecer o coração de Jairo. E é bonito, porque você percebe o seguinte, né? Que Jesus ele cura a mulher, ele abençoa essa mulher esperançosa, né? Ela é curada com esses critérios que nós vimos aqui, e acaba que esse tipo de acontecimento se torna um testemunho, se torna algo para abençoar a vida dos outros, porque os irmãos vão perceber o seguinte, que Jesus está falando com a mulher. E eu gosto dessa interposição de vozes aqui ou uma voz tentando sobrepor a outra, né? Porque a Bíblia Sagrada diz assim, olha, ele está falando, a tua fé te salvou, vai-te em paz e ser curada desse mal. E o texto diz, estando ele ainda falando, ou seja, Jesus ainda estava falando, a voz dele estava ecoando, e aí já chegou uma outra galera lá da casa do Jairo, dizendo, olha, a tua filha morreu, por que você continua incomodando o mestre? Duas vozes, uma voz dizendo, olha, vai em paz, ser curada deste mal, o milagre que acabou de acontecer, e uma outra pessoa dizendo, né? Não, olha, agora incomoda, e já tentando colocar um desânimo no coração de Jairo. E Jairo já estava vendo toda aquela situação, todo aquele milagre, e aí ele ouve uma palavra imediata de Jesus, olha, não temas, crê somente. Alguns tradutores da Bíblia dizem que a tradução exata desse texto seria, não temas, continue acreditando, da mesma maneira que você veio nessa caminhada acreditando, eu estou contigo, continua acreditando, continua crendo. Você viu o que acabou de acontecer com essa mulher, você viu o testemunho que você desfrutou aqui, então continua acreditando, continua confiando. Eu estou indo para a tua casa, eu estou indo na direção do teu lar. Aleluia. Aleluia. Então, que essa mulher possa te constranger nessa manhã, a mim, a você, e nós olharmos para ela e dizer, olha, eu vou desanimar não, vou permitir o Espírito Santo renovar o meu interior, vou permitir que a obra de Deus aconteça na minha vida, dentro de mim. Eu não vou chegar no meu final de ano aí desanimado, abatido, desesperançado, não. Eu acredito. Eu creio, estou olhando para esse 2023, e estou indo a Ele, como foi Davi, tu vens a mim, com espadas e lanças, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Estou indo, e Deus está indo na minha frente, aleluia, estou indo, e Deus está indo na minha frente, amém, queridos? Que o Espírito Santo encha o teu coração nessa manhã de esperança, aleluia, de esperança, que você olhe e diz, Senhor, olha, eu lutei, eu batalhei, eu me esforcei esse ano, algumas coisas não aconteceram, que eu gostaria que acontecesse, mas eu estou renovando as minhas esperanças e as minhas expectativas, e eu sei que o Senhor é poderoso para cumprir os meus sonhos, aleluia, eu sei que o Senhor é poderoso para derramar virtude sobre as situações da minha vida, e a tua virtude, ela vai me abençoar, amém? Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé, glória a Deus. Vou chamar o Raimundo aqui, o pessoal do louvor, rapidinho, glória a Deus. O bom quando tem comida na igreja é que ninguém sai correndo, né, irmão? Não adianta, não tem jeito, né? Glória a Deus. Vamos cantar um cântico antigo, conhecido de todo mundo. Glória a Deus. Glória a Jesus. Amém. Faça uma oração por quem está do teu lado aí. Coloque a mão sobre o ombro, educadamente, e gaste um minuto pedindo, Senhor, abençoa meu irmão, abençoa minha irmã. Senhor, em nome de Jesus, eu oro pela vida da Fernanda, Senhor, oro pela sua filha, oro, Senhor, pelas tuas filhas que aqui estão, oro pela vida do Danilo, oro pela vida do Raimundo, pela vida do André, oro junto e por toda esta igreja, pedindo nesta manhã que o Senhor, em tua bondade, graça e misericórdia, nos ajude. O Senhor nos fortaleça, ó Pai,
Espírito do Senhor seja mais uma vez sobre nós. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Cura os teus servos, Pai. Cura as nossas vidas. Nos ajuda, Deus, no poder do nome do teu Filho Jesus. Glória a Deus. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Oh, aleluia! O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pois o Espírito de Deus está aqui. Pois o Espírito de Deus está aqui. Pai, eu quero contemplar tua glória e majestade. Aleluia. Pai, eu quero te adorar em espírito e verdade. Não arenas do átrio, como santo lugar. Eu quero te entronizar em os querubins. Oh, leva minha alma do trono, ouro novo e vivo caminho. Pelo sangue de Jesus, eterno sumo Senhor.
nesta manhã. Virtude. Você sai daqui renovado, curado. Aleluia. Tocado pela virtude do Senhor. Glória a Deus. Graças a Deus. Glória a Jesus. Obrigado, pastor. Glória a Deus. Vamos aplaudir a Jesus mais uma vez pela vida do nosso pastor, pela palavra. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por trazer ao nosso coração aquilo que pode nos dar esperança. Amém, meus irmãos? Bateria carregada, não é? Para continuarmos servindo a Deus de todo o nosso coração. Paulo fala sobre isso, né? Ele diz que Deus recarrega as nossas baterias espirituais. Nossa vida necessita muito, irmãos, de que hora ou outra Deus venha e nos dê esse ânimo, essa graça, essa força para continuarmos servindo ao nosso Deus. Que bênção, felizes por tudo. O almoço já está pronto. Calme, Lucas, não se fica eufórico não. Tá bom? Se contenha. E nós queremos agradecer a Deus por essa manhã maravilhosa. Queremos louvar ao nosso Deus por esse momento que nós teremos agora de confraternização. E eu quero, para tanto, irmãos, chamar aqui o pastor Silvio, né, para fazer essa oração, abençoando o nosso almoço, o nosso tempo, nosso retorno daqui a pouco. Amém, pastor Silvio? Venha cá, ore conosco, por gentileza. A paz do Senhor, irmãos. Pai querido, nós queremos te agradecer por tudo aquilo que o Senhor já proporcionou para nós nesta manhã, Senhor. Um dia, Senhor, que está sendo maravilhoso para o nosso coração, ó Deus. Ó Pai amado, o momento de estarmos juntos, o momento de estarmos, Senhor, primeiramente num tempo de celebração, de adoração, de engrandecimento ao nome do Senhor. E temos, ó Pai, esta oportunidade, Senhor, de oferecer algo do nosso coração para Ti, ó Deus, e desfrutar, Senhor, das grandes coisas que o Senhor ministrou ao nosso coração nesta manhã. E também, ó Pai, o Senhor nos concede a oportunidade de nós estarmos, Senhor, ó Deus, em um tempo de confraternização, de comunhão, ó Pai, de estarmos juntos uns com os outros, de podermos nos alegrar uns com os outros, ó Pai, de podermos desfrutar de um tempo precioso uns com os outros. Também te agradecemos por isto, Senhor. Te louvamos, Pai, pelas mãos, Senhor, que prepararam este alimento. E nós oramos, ó Deus amado, pelas suas vidas. Te agradecemos, Senhor, pelo que está sendo, ó Deus, preparado ali, pelo que já está pronto ali, pelo que está sendo, Senhor, oferecido, Pai amado, para todos nesta manhã. Te agradecemos por este alimento. E nós oramos, Senhor, pelo dia de hoje, Pai. Senhor, quando estaremos, Senhor, depois desse tempo, retornando para os nossos lares, que seja um dia, Senhor, ó Deus, em que nós não venhamos a perder a essência, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor ministrou ao nosso coração. Pai amado, eu peço que o Senhor guarde os teus filhos, ó Pai, e dê um dia, Senhor, inteiro de bênção, de vitória, Pai, e de uma esperança renovada no coração de cada um. Te agradecemos em nome de Jesus. Obrigado, pastor Silvio. Deus abençoe. Estenda as mãos para frente. Que a graça de nosso Senhor Jesus, o grande amor de Deus o Pai e as eternas comunhões e consolações do Espírito Santo repouse em cada vida, em cada coração, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos digamos amém. Amém. Faça assim com a sua mão, a paz do Senhor, e fique aqui. Vamos subir e